Uma live portal deliciosa, aproveitando aí a energia do 12/12, no dia 12/3. Ainda estamos na lua cheia e falar aí sobre toda essa questão de autossabotagem. A live hoje está international, tá? Raquelzinha chegando direto de Londres também. Vamos olhar, meu amor. Tá em Berlim, gente, tá super international nessa live, então. Trabalhar nossos processos autossabotadores pra gente parar de dar tiro no pé, né? Pelo amor de Deus. Muito curioso, assim, né? E algumas pessoas me perguntam por que eu curto trabalhar com sabotadores, né? Que é um tema tão denso. Quando eu trabalho isso nos workshops presenciais, a galera sai muito mexida, né? Porque a proposta dos sabotadores é um olhar acolhedor para as nossas sombras, né? E ressignificar esses caras. 7 personalidades, gente, são 9, então já tá no lucro, ó. Eu comecei a trabalhar com os sabotadores porque, gente, era muita zica, né? Ser humano zicado. Os sabotadores dançavam, tem ciclos da lua, círculo de mulheres, e eu tinha o círculo dos sabotadores, né? A galera dançando na chuva pra sabotar. Menina, a boa notícia é que melhora, né? O primeiro passo para a gente lidar com os sabotadores é a bendita da consciência. Gabaritou o teste, quero ouvir teus resultados. Tava tudo bem altinho, né, gente? E aí a gente entender como é que eles funcionam, momento Discovery Channel, né? Do que eles se alimentam, como sobrevivem, mais ou menos isso, né? A gente vai para poder entender do que eles precisam e ir enfraquecendo e desconstruindo, né? Para a gente começar a falar sobre sabotadores, a gente precisa pensar um pouquinho sobre inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? Em vez de eu ficar discorrendo sobre várias teorias, eu vou falar de algo muito pontual, muito focal para a gente ficar mais objetivo, né? Inteligência emocional é a nossa capacidade de controlar a nossa reatividade. Aí, blim, reatividade. Reatividade é tudo aquilo que eu não tenho controle. Alguém vem metaforicamente me dar um chute na canela. A minha tendência reativa é dar uma cotovelada. Bateu, levou? Reatividade é mais ou menos isso. Se eu for ponderar e colocar a minha consciência no combate à reatividade, eu vou pensar, gente, mas por que essa pessoa me deu um chute na canela? Talvez tenha sido sem querer, talvez ela esteja sofrida e magoada, e aí eu controlo a reatividade. Mas reatividade é o impulso, eu não controlo. Tudo que é reatividade transita num nível do inconsciente. A primeira pergunta que é legal a gente se fazer é: o que é, como eu percebo a minha reatividade? O que é que me faz reagir de bate-pronto? Bateu, levou. Às vezes, se alguém fala mais alto comigo, se alguém tenta me controlar, é difícil eu não conseguir, é difícil eu conseguir controlar a minha reatividade. Eu sou filha de uma virginiana que é extremamente perfeccionista, que é um dos sabotadores, e extremamente controladora. Eu já passei aí de uns 30 e muitos, né, para não dizer que eu entrei na casa dos 40, e até hoje ela me liga perguntando onde é que você está. Ela me dá bom dia, boa tarde, nem boa noite. Ela fala onde é que você está. Eu falo, gente, vai vir me encontrar em algum lugar, pelo amor de Deus. É o controle dela. Mas durante a minha adolescência, oi Vivi, seja bem-vinda, meu amor. Durante a adolescência, a minha reatividade era gigante e eu fugia desse controle. Quem eu dava asas para fugir desse controle era um sabotador chamado esquivo.
Todos os sabotadores, eles transitam num nível inconsciente. E aí a gente precisa ordenar também esse pensamento. São algumas prerrogativas para a gente poder seguir adiante e entrar no cerne do tema, que é a autossabotagem. No inconsciente está o controle de todas as coisas. Quer a gente tenha consciência ou não. Eu durmo à noite, meu coração bate, meus órgãos funcionam, trabalham em toda a minha limpeza orgânica e eu nem preciso pensar sobre isso. Na verdade, funciona melhor quando o meu consciente sai de cena. É um dos princípios da hipnoterapia que eu faço no consultório. Você vai lá, faz uma confusão mental, tira o consciente de cena, que é o que pensa que está no controle das coisas, e planta sementes de cura no inconsciente para ele decidir como ele vai metabolizar isso. O inconsciente está no controle de todas as coisas. Oh, linda! O inconsciente está no controle de todas as coisas, quer a gente controle ou não. Eu, por exemplo, já tive 102 quilos, eu falei esse exemplo no último vídeo. A minha consciência sabe que pesar 102 quilos não é saudável, que eu estou sobrecarregando todos os meus órgãos, que eu estou sobrecarregando as minhas articulações, que o meu esqueleto não aguenta esse over de peso. Toda a minha consciência sabe que seria muito mais legal ser magra, independente de conceitos estéticos, de mídia, de corpo perfeito, falando em saúde. Mas um mecanismo inconsciente, uma dor no inconsciente, desperta compulsão alimentar e eu não tinha controle sobre isso. Gente, o meu inconsciente está sendo regido por uma dor da minha criança interior e desperta o gatilho da fome sem fim. Enquanto o meu consciente diz, caraca, tudo que eu queria era fazer a dieta, mas chocolatinho, que bolinho gostoso. Só depois de muito trabalho emocional e energético é que se conseguiu reverter aspectos da compulsão e isso passou. Gatinho, gente, ela não para um minuto, ela fica aqui transitânea, né? E aí, só depois que eu consegui fazer trabalhos de constelação, trabalhos de coaching, de mesa radiônica, de mergulhos profundos com as medicinas da floresta, as medicinas xamânicas, é que se conseguiu entender os inúmeros gatilhos que despertavam a compulsão alimentar e culminavam na obesidade. O tamanho da zica que o inconsciente rege. Ele não dá permissão para você consertar algo sem entender a razão que está gerando esse descompasso. Então, quando a gente fala em reatividade, a reatividade é uma dor que está lá atrás, igual eu tô com uma ferida aberta aqui, caí e machuquei o joelho. Todas as vezes que encosto o joelho em algum lugar, eu salto. É uma reatividade que está me defendendo de algo. Da mesma forma, uma reatividade emocional está defendendo a gente de uma dor mais profunda, que até esse momento eu não sei qual é, mas o meu inconsciente sabe e está me protegendo. Tá tudo bem até aqui? Se não tiver, se alguém tiver alguma dúvida, vai postando para mim que eu vou respondendo, interrompendo o discurso. Essa live é de vocês, não é para mim, que isso aqui para mim já tá, ó, vivo e respiro isso, porque é uma ferramenta com a qual eu me trabalho há mais de 10 anos e se Raquelzinha falou que gabaritou quase tudo, pelo menos 7, meu amor, gabaritei os 9, se tivesse 10 ia também, tá? O que ainda não inventaram, eu também teria, pode ter certeza. Então, quando eu falo de autossabotagem, o nome já fala muito, né? Mas autossabotagem, ela é literalmente o tiro no pé, no próprio pé, não é no tiro do pé alheio, né? Porque para eu conseguir
entender o que acontece comigo, eu crio mecanismos de defesa enquanto eu não descubro. E aí, nesse mecanismo de defesa, eu delego. Sentiu melhor, né, Raquelzinha? Pois é, se tivesse 10, eu tava dentro. Eu consigo. Me perdi um minutinho, voltando. Olhando para a autossabotagem, para o tiro que a gente dá no próprio pé, é como se eu delegasse o meu poder para personas. Eu gosto muito de uma metáfora de um rei que tinha ali o seu reinado, mas ele estava de saco cheio. E aí ele tinha o conselho dele cheio de especialistas, cada um na sua área, um especialista de finanças, um especialista de guerra, um especialista de economia, um monte de coisas acontecendo. Boa tarde, meu amor. E aí eu resolvi pegar um mochilão como rei e sair pelo mundo. Quando eu saio pelo mundo, eu delego o meu poder dividido entre esses caras do conselho. Vai todo mundo fazer a sua parte da melhor maneira possível. E prestem atenção que eu deleguei, eu como rei de mochilão pela vida, deleguei poder para o meu conselho assumir as decisões por mim. E aí eu volto depois de 2 anos, garotão, e quando eu volto, eu enxergo todos os meus conselheiros tomando as melhores decisões dentro das especialidades de cada um, mas fazendo absolutamente tudo diferente do que eu faria. Eu falo, gente, o que é que está acontecendo aqui? Quando a gente para olhar que foi escolha minha sair, foi escolha minha deixar essas pessoas especialistas nas suas áreas tomando decisões, mas eu perdi completamente o poder da minha tomada de decisão. Eu quero que vocês transfiram essa metáfora para a nossa vida. Eu conscientemente, algum dia, escolhi delegar o poder para os meus sabotadores. Para um deles com mais força, para outros com menos, mas todos nós transitamos pelos 9. E quem fez o teste viu que todos temos os 9. São raras as pessoas que não têm um ou outro, menos ainda que seja num nível 1, num nível 2, uns galopantes, né, Raquel? Outros menos, mas todo mundo tem e nós transitamos por todos eles. Então, nessa alusão dessa metáfora, eu deleguei poder para os meus sabotadores. Eles estão na intenção positiva de fazer o melhor que eles têm e eles fazem com força para te proteger de algo que você escolheu não olhar. Tava chato ficar sentada no trono, tava chato ficar tomando decisão e eu decidi conhecer o mundo como ele era. Faz sentido para vocês essa metáfora em relação aos sabotadores? Porque isso tudo é para explicar que os sabotadores surgem a partir de uma dor emocional que eu não quero olhar para ela. Nessa fuga de olhar para essa dor, eu delego o poder, amor da minha vida, Felipe. Seja bem-vindo, coração. Eu delego o meu poder para esses sabotadores. Os sabotadores assumem o controle, mesmo que eles não façam o que eu quero. E aí, eu vou dar agora um exemplo de como um sabotador se manifesta. Quando pequena, eu sempre odiei competição. Me botar para competir quer me matar, né? Eu hoje jogo frescobol, que é um jogo de parceria, eu tenho que torcer pro coleguinha acertar para eu poder continuar jogando, né? Ou esportes individuais, porque realmente a competição não era legal, mas eu amava nadar. E todas as vezes que tinha competição no clube onde eu nadava, que era o Fluminense, eu tinha bronquite, e aí tinha que nadar. Todas as vezes que tinha competição, era uma resenha em casa. E aí um dia,
eu fingi que eu estava com dor de cabeça, com dor de barriga. Eu estava realmente ansiosa, não queria competir, não estava me sentindo maravilhosamente bem, mas eu dei uma potencializada no caô e falei, gente, não tô legal. Só que aí, nesse momento, minha mãe fez comidinha especial, eu não precisei ir na competição, eu continuei na turma, todo mundo se preocupou. Eu, como uma criança canceriana, que é toda emotivazinha, adorei ser a vítima. Eu dei poder para a vítima entrar. E aí, vocês adivinhem o que aconteceu? Depois, todas as vezes que eu me via diante de grandes desafios, diante de competições, de provas que testavam minha capacidade, eu caía literalmente doente. O meu inconsciente entendeu que para me livrar da competição, eu posso adoecer. E é um padrão vitimizado. Então, todos os ganhos secundários me convenceram e me trouxeram uma sensação muito boa com aquele caosinho. E aí eu me tornei a vítima durante muito tempo. E em paralelo a isso, haviam comportamentos de pessoas na família que reproduziam esse padrão. Então, eu estou fazendo o que é certo. Se meu pai faz assim, se a irmã dele faz assim, se outra pessoa faz assim, eu também tenho permissão emocional, inconsciente, para fazer do mesmo jeito. Gente, se eu estiver falando rápido, se estiver confuso, se alguma coisa não estiver sendo explicada, vocês me dão um toque aí nos comentários, tá? Então, quando a gente pensa em combater autossabotagem, a gente passa por algumas camadas. Eu vou trazer uma outra metáfora que é do iceberg. Tem uma pontinha que eu olho para cima. Ah, eu sou controladora. Ah, eu sou perfeccionista. Ah, eu sou a vítima. Eu olho para essa pontinha que está do lado de fora da água. Mas normalmente o iceberg está lá para baixo. O profundo que está escondido, aquilo que não se vê, é o que mais importa. Então nós vamos passar por pelo menos umas 5 camadas desse iceberg. A gente vai passar por permissão interna, vamos passar por questões de merecimento, vamos passar por questões de autoestima, vamos passar por questões de autoconfiança, vamos passar por questões de reprodução de padrões familiares e vamos passar por dores da criança interior. Quem nunca ouviu um engole o choro? Agora não é hora. Para de chorar, senão você vai apanhar. Todas as dores e emoções da criança que tem um mundo que é muito peculiar, que é muito dela, que é muito subjetivo, estão sendo engolidos e vão ficar nas profundezas desse iceberg. Gente, eu tô falando aqui, eu tô vendo uns okzinhos. Se alguma coisa não estiver rolando, vocês me avisam, tá? E aí, a Raquel falou que ela quase gabaritou, né? Gente, são 9 os sabotadores da mente. Nós temos o perfeccionista, o prestativo, o hiperrealizador, a vítima, o hiperracional, o hipervigilante, o controlador, o esquivo e o inquieto. Cada um deles tem ações muito diferentes, mas quando a gente para olhar profundamente para eles, a gente percebe que uns até se colocam a serviço do outro. Nesse exemplo que eu dei da minha vítima infantil, você percebe que eu vitimizei, eu me causei um sofrimento, eu continuei me causando esse sofrimento para me livrar de outros embates. Esse sofrimento sensibiliza o outro e me traz os ganhos secundários da atenção. Mas a vítima, quando ela vai se tornando patológica, ela gera uma frustração gigante no outro, porque para a vítima
Existe um problema para cada solução. Então você imagina o nível de frustração do outro que traz um monte de solução para você, que quer te ver bem, que quer te ver maravilhosa, mas você está viciada em sofrer. E para eu conseguir materializar a vítima, eu também chamei de batedor o esquivo, porque ele esquivou comigo da necessidade de estar presente no teste. Então, eles trabalham individualmente, mas também um pode prestar serviço para o outro. Toda moeda tem dois lados. Um lado diz que isso é um rebosteio tremendo, mas o outro é, no momento que eu tomo consciência que eu desfaço os emaranhados que estão por trás dessas intenções, que estão gerando aquela dor que trouxe a reatividade, deu abertura para o sabotador entrar, eu também tenho como olhar para eles, para o lado bom que eles me trazem e fazer com que eles trabalhem em meu favor. Em vez de eu delegar poder para eles e eles agirem de maneira inconsciente, eu vou decidir conscientemente com o meu inconsciente sanado, curado, e eu vou retomar o meu poder e colocar esses caras em meu serviço, porque eles não morrem, mas eles podem ser ressignificados. Eu posso dar um novo significado para eles. Eu era a vítima com o esquivo ao serviço. Isso resumindo a história desse tamanho, né? Mas hoje eu consigo ser um hiperrealizador que volta e meia eu perco as rédeas, fico workaholic louca, quando tem projetos, ainda mais que envolve propósito, que envolve cura, que envolve o outro, aí eu me tapo num prestativo, num hiperrealizador, num perfeccionista, mas normalmente quando eles estão em equilíbrio, eu me torno super produtiva. É assim, Alanda, e é muito normal, porque todos nós temos todos eles dentro da gente. Então é a gente entender qual foi o momento em que eu dei poder para eles entrarem, entender qual é a intenção positiva desses caras. E intenção positiva é tudo aquilo que fazem na intenção de um ganho, independente desse ganho me beneficiar ou não. Um exemplo de intenção positiva: fui roubada, levaram minha bolsa. Eu não sei qual é a intenção positiva do ladrão, definitivamente ela não estava em relação a mim. Ele podia usar isso para comprar o recurso que ele vai gerar a partir da minha bolsa, né? A partir do meu dinheiro. Pode ser para comprar remédio para a família, pode ser para comprar comida, pode ser para comprar drogas e sanar um vício, pode ser para inúmeras coisas. Mas existe uma intenção positiva e isso facilita o meu gatilho de perdão. Tinha uma vítima, Aline, amor, seja bem-vinda. Pois é, assim, e a vítima, ela tá sempre, né? Eu me pego em inúmeros momentos de... Vai acontecer uma palestra, uma big palestra, vai ter 60 pessoas no auditório, eu vou ter que falar sobre um tema que eu não tô mais acostumada a falar, nossa, não estudei o suficiente, aí entra o perfeccionista falando, né? Meu Deus do céu, será que você está preparada para isso? Minha imunidade cai na hora. É o gatilho da vítima. Eu olho bem pro carão dela no espelho e falo: meu amor, eu vou tomar agora uma vitamina C e eu vou com meleca, sem meleca, escorrendo, espirrando, mas eu vou, você dá o seu jeito. E, pasmem, todos os sintomas desaparecem porque tem consciência na parada e ele foi visto. Tem 2 consteladores aqui na sala e aquilo que é visto para de causar resistência. Então é muito importante a gente ter clareza e usar o poder do eu quero. A boa notícia é que o poder do eu quero está nas nossas mãos, mas ele sozinho não é suficiente para sanar os gatilhos da reatividade que eu falei lá atrás.
É muito bom ouvir, faz toda a diferença, realmente transforma a nossa vida. Sidney é o perfeccionista, amor. O perfeccionista, ele foi o sabotador mais votado de todos. Em primeiro lugar, foram... Eu tô remando com esse óculos, gente. Eu sou da década de 80, né? Criança da década de 80. Aquela musiquinha da Xuxa, todos dançam, pega, estica e puxa. Sou eu com esse óculos hoje, enxergando de longe, perto, tá tenso. Mas a gente tá aqui, ó, na mais perfeita desordem, fluindo. O perfeccionista teve 50% dos votos. E foram mais de 300 pessoas votando. O teste fez um super sucesso e, cara, o coração fica tão feliz, né? Quando você vê, assim, uma ferramenta que você pensou, que você imaginou, tá reverberando para as pessoas, trazendo essa consciência, e ver vocês aqui presentes hoje também não tem preço. Garota, a ferramenta do eu quero, eu posso, pode escrever, faz toda a diferença, né, meu amor? Eu tô muito feliz em ver teus movimentos também, tá? Então estamos, ó, de olho, acompanhando. Perfeccionista, ele foi o sabotador mais votado de todos. Perfeccionista, ele é... Eu vou falar algumas prerrogativas desse perfeccionista, né? Para falar do perfeccionista, eu vou fazer um comparativo com o Enneagrama, que é uma outra ferramenta com a qual eu trabalho também. As meninas que já fizeram coach comigo, Raquelzinha, Vivi, a Cris, elas já passaram por isso, uma análise com o Enneagrama para a gente entender quem é que está na frente, né? E uma prerrogativa do Enneagrama, que são 9 tipos psicológicos, e que estudando os dois dentro dessa cientista louca que eu sou, né, eu tô sempre comparando o sabotador com o Enneagrama e faz todo sentido para mim dar essa misturada nesse caldeirão. Ele diz pra gente que o ser humano, a psique do ser humano é regida por fases psicológicas. E aí as fases psicológicas são regidas em ciclos de 7. De 0 a 7, psicologicamente, emocionalmente, eu estou olhando para a mãe. Colinho, mamadeira, troca de fraldas, aquela conexão gostosa, colinho da mãe, fiquei lá 9 meses na barriga, fica tudo certo para a criança. 7 aos 14 estou olhando para o pai, dos 14 a fase do pai herói, dos 14 aos 21 eu estou olhando para o grupo, momento da aborrecência, que nada que vem de mãe me afeta, nada do que vem de pai me afeta, estou na fase da rebeldia, porque eu quero conhecer o mundo. Aí tomo um choquezinho de realidade dos 21 aos 28, passo a olhar para o conjunto. Tem um pouco de pai, tem um pouco de mãe, tem um pouco do grupo. E aos 28 eu tomo um sacode vindo do retorno de Saturno, astrologicamente falando, e aí eu me toco de que eu tenho que começar a me conectar com aquilo que é meu na soma disso tudo, né? Mas isso tudo para falar que de 0 a 7, quando eu começo aquele momentinho de socialização... Ana Luísa, seja muito bem-vinda, meu amor. Quando eu começo aquele momentinho de socialização, quando eu começo a entrar a tia da creche ou a tia da pré-escola, ou uns grupinhos de atividade física, que eu começo a ter outros adultos entrando entre eu e mamãe, eu posso inconscientemente sentir muita falta daquela atenção exclusiva, ou eu posso já começar a olhar para o pai. Nessa fase eu escolho uma máscara para fluir, e essa máscara que eu escolho para fluir vai ser muito influenciada pelas pessoas que estão ao meu redor. Pode ser que minha mãe seja perfeccionista, pode ser que meu pai seja perfeccionista ou qualquer um dos outros 9, tá? Oh, meu amor, que delícia! Sejam bem-vindas a mãe e a sobrinha do Sidney. Então, eu escolho uma máscara que vai agradar mais com quem eu estiver mais conectado. O perfeccionista, ele surge muito nesse modelo de querer agradar a alguém para ter aprovação, para pertencer. Então, fazer tudo certo me dá uma estrelinha. E se vocês pararem para olhar,
Hoje no Brasil são mais de 4 milhões de pessoas com toque. Eu posso colocar para vocês aqui depois o link da matéria, né, de pesquisas psicológicas em que falam que 4 milhões de brasileiros hoje têm toque. E o toque é uma patologia que começa no sabotador perfeccionista. Eu começo com determinadas formas de fazer. Eu começo com comportamentos que me geram uma certa neurose de afastamento, porque arrumei a casa toda. Entra alguém na minha casa de sapato, tem gente que tem piripaque. Se você sentar e amassar a almofadinha da sua avó, ela vai quase dar com a almofada na sua cara. Você está maculando o mundo perfeito dela. E o perfeccionista tem essa tendência, ele cria um mundo perfeito na cabeça dele e as pessoas atrapalham essa realização. O perfeccionista, ele tem muitas coisas maravilhosas. Ele tem uma entrega como ninguém. Você pode delegar algo para ele que ele vai te entregar. E vai te entregar da melhor maneira possível. Em contrapartida, ele tem uma extrema dificuldade em trabalhar em grupo. Porque ninguém faz tão bem quanto ele. Porque ele não confia que o outro vai fazer tão bem quanto ele faria. O perfeccionista, ele tem todo esse movimento, essa visão do sistema, o olhar e a execução no detalhe, que é fabuloso. Mas ele tem problemas relacionais, porque ele é um crítico tão forte de si e do outro, que a energia motriz dele é a frustração. E a frustração culmina na raiva. Porque ninguém faz tão bem quanto ele, ninguém entende a necessidade dele de fazer tão bem feito, nem ele mesmo. E o pior do perfeccionismo, tirando a patologia, que é quando está num nível muito grande, né, que gera o toque, que tem outros gatilhos emocionais também, que o mental fica pedindo por uma repetição de comportamentos e cada vez mais perfeitos, o perfeccionista, ele se isola. E ele paralisa, porque se ele não puder fazer perfeito, você pode ter certeza que ele não vai fazer. E aí, se ele tiver algum gatilho inconsciente, ele vai optar por não fazer para macular essa dor. E aí, possivelmente, ele vai se vincular com o esquivo. E aí, possivelmente, ele vai virar uma pessoa que faz tudo por todo mundo, ou um inquieto que nada está satisfazendo ele no aqui e agora e ele continua buscando a satisfação na próxima missão. Pode também se tornar um hiperrealizador que não para nunca porque tudo tem que ser perfeito. E eu vivo isso em inúmeros momentos. Eu vivi, o Sidney, nós somos equipes, a Cris também, Raquel também, todo mundo equipe, né? Fazendo o seu melhor, lidando com tudo que tem. E a gente não para, e o mental é difícil de parar, e é difícil de desacelerar, e a gente coloca sempre o outro no foco da história e acaba se autonegligenciando. Então, quando a gente pensa em autossabotagem, a gente tomar consciência de quem são esses caras é extremamente importante. E isso, esse teste que eu disponibilizei gratuitamente foi para a gente trazer essa consciência e perceber quem é que está agindo. Quando vocês recebem lá no seu e-mail o resumo dos sabotadores e a nota de vocês é para um despertar de consciência e falar: porra, eu agora estou aqui, ó, exigindo demais do outro, mas o outro nem tem para dar. Como é que eu posso flexibilizar? É a pessoa que recusa a menina que faz e que ajuda maravilhosamente na limpeza porque ela não limpa bem o rejunte. Meu amor, se ela limpa todo o resto, olha a quantidade de trabalho que ela está tirando das suas costas, e vai você com a sua loucura pegar a escovinha, pegar o cloro, pegar lá o produto Mega Blaster que vai limpar o teu rejunte, é a tua loucura, mas deixa o outro poder te ajudar dentro daquilo que ele pode, da melhor maneira que ele tem. É importante a gente conseguir olhar e saber como é que a gente flexibiliza. Enquanto a gente não cura profundamente, como é que a gente consegue neutralizar o efeito desses caras? Porque eles enlouquecem a gente. Falando sobre as nossas
possíveis soluções, né? Em primeiro lugar, a consciência, que foi o teste. Segundo lugar, autoobservação. Eu preciso perceber como é que esses caras estão se manifestando na minha vida hoje. Aquela pergunta lá do início, o que é que desperta a minha reatividade? É uma pergunta, a resposta dela é uma resposta-chave para eu conseguir controlar os meus sabotadores. Sério. O terceiro passo para controlar os sabotadores e para ressignificar os sabotadores é a empatia. Empatia é a capacidade que eu tenho de me colocar emocional e comportamentalmente no lugar do outro. O desafio da empatia é que eu só consigo entrar neste lugar do outro sabendo qual é o meu lugar. Porque só no meu lugar eu tenho poder. Então é preciso reconhecer quais são as coisas que me movem, quais são as minhas capacidades, quais são as minhas habilidades. Passar por esse processo de autovalorização, de autorreconhecimento, para eu poder conseguir olhar para o outro. Vamos imaginar que a gente está num poço de lama. Estou no poço de lama, estou na dor. Tudo que eu quero fazer é sair da dor. Tem alguém que está ali na minha frente, sei lá, e acabou de cair de bike, mas eu estou no poço de lama. Eu consigo me colocar nesse lugar emocional do outro que caiu de bike? Se eu estou aqui chafurdando na lama? Estou na dor. Eu vou entrar no egoísmo, porque tudo que eu quero é sair da dor. É a pessoinha que está morrendo afogada, entra o salva-vida para salvar ela, ela está tentando dar caldo no cara. Porque o desespero é tão grande que ela só quer saber de se salvar. E aí, dentro das estratégias deles de resgate, já tem essa prerrogativa da pessoa que vai tentar te afundar. Quando a gente está na dor, tudo que a gente quer é sair dela. E a gente vai fazer todo o possível. Consciente, inconscientemente, totalmente reativo. Então, o lugar da empatia tem esse desafio. Eu preciso saber quem eu sou, qual é o meu lugar e principalmente o que eu quero que aconteça, para poder conseguir considerar o que está acontecendo com o outro. Quarto lugar, entender qual é a intenção positiva do sabotador que está agindo. Eu preciso ter um olhar de um mergulho profundo, porque lembra lá do inconsciente, as minhas dores internas, elas estão reverberando de uma forma que estão ativando o meu inconsciente pedindo proteção. E aí o sabotador entra, o reizinho que saiu e botou ali o conselheiro no lugar, para ele tomar conta de mim, para ele me proteger. Porque eu, em algum momento, não acreditei que eu fosse capaz. E aí, qualquer caosinho, qualquer estratégia de fuga, de confronto com o problema ou com a realidade em si, deu brecha para o sabotador entrar. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Dá uma manifestada aí para mim. Porque senão eu vou falando sem limite. A pessoa não tem limite, ela fala até amanhã de manhã. Eu vou deixar aqui o link para vocês, que é o link das pessoas que fizeram o workshop presencial dos sabotadores, para você ver o nível de resultado e como as pessoas se impactam positivamente e elas não conseguem parar de falar sobre os sabotadores.
que é um conhecimento incrível, porque ele te joga nesse lugar da empatia. Depois que você olha para você dessa forma, ele te coloca num lugar em que você consegue olhar para o outro, consegue entender que o seu pai tem determinados sabotadores, que o seu marido tem, que os seus filhos têm, que os seus amigos têm. Quem são as pessoas que estão ao meu redor? Porque tem muita gente que tem dificuldade de se olhar. E quando eu olho ao meu redor, a quantidade de pessoas que tem determinado tipo de sabotador, eu falo, caraca, eu atraio vítima pra caramba, meu amor, porque você é a vítima. Nosso tempo está estourando, então eu vou falar um pouquinho sobre o workshop que eu montei. O workshop vai acontecer no dia 25 de março, das 6h30 da tarde até as 10 da noite, aqui no Fuso do Brasil, Rio de Janeiro. E eu montei um workshop online, porque eu tenho um monte de clientes que nos nossos projetos eles acabaram saindo do país e tinha essa queixa, né, de que a gente não consegue participar dos workshops presenciais e tem um conteúdo bacana. Então, esse ano de 2020 eu recebi um chamado muito forte de exponencializar a cura que eu faço dentro do consultório, que eu faço não, que eu facilito, né, porque eu sou só canal, e usar as ferramentas que eu tenho, né, nessa proposta de cura. Os sabotadores é um tema que mexe demais com o meu coração e que traz benefícios gigantes. E aí eu resolvi unir técnicas de programação neurolinguística que mexe o emocional, o mental, o físico e as crenças, junto com o coaching, que também mexe nesses elementos, mas coloca a gente numa ação focada, junto com a constelação familiar. E aí nesse workshop a gente vai trabalhar 9 temas, os 9 sabotadores, passando pelas emoções com a montagem de um campo morfogenético em que a gente dá forma para as nossas histórias genéticas a partir das nossas emoções. Então, tudo aquilo que foi utilizado até hoje, em que eu, por exemplo, pessoalmente remo há 10 anos para transformar, com a ferramenta constelar a gente consegue olhar para isso emocionalmente e entender de onde vem. Porque às vezes temos bloqueios emocionais, conscientes ou inconscientes, que não nos permitem olhar para isso. Com o campo constelar, com o campo morfogenético, a gente consegue sentir o que é e fazer as frases sanadoras que colocam a medicina da constelação em ação. Então a gente passa pelo processo teórico, visualiza esse processo teórico, constata que ele é real na nossa vida, sente esse processo a partir das constelações e desconstrói o poder dos sabotadores, desse poder negativo, acolhendo, fazendo pertencer e dando novo significado para eles atuarem na nossa vida, que é isso, colocar esses sabotadores para trabalhar em nosso favor e não mais atirando no nosso pé. Um processo como esse sairia por cerca de R$ 1.400, Tati, meu amor, mas hoje vai sair com quase 80% de desconto, porque a proposta hoje é exponencializar a cura. Então, um processo desse, um workshop de 3h30, que vai ser completamente online, você vai fazer no conforto da sua casa, com todas as ferramentas audiovisuais e com a energia que não tem paredes, a gente vai fazer por R$ 250. E para quem está participando dessa live e nas próximas 24 horas, ele vai estar ali por R$ 125. Em nenhum outro lugar você vai trabalhar tão profundamente, com ferramentas tão potentes, esse tema dos sabotadores. A gente está finalizando a live. Eu vou deixar aqui para vocês o link do Eventbrite, com essa condição que amanhã, 12h13, ela encerra. E já eu vou disponibilizar também o link dessa live, da gravação dessa live, que vai estar no YouTube.
gravaram para quem chegou agora por último e tá pegando só a rebarba do que uma das soluções que são os workshops, e a gente falou de algumas 4 antes. Vocês vão ter condição de olhar para toda a história que foi contada aqui, toda a intenção positiva, mecanismos conscientes e inconscientes, reatividade, delegação de poder, isso tudo foi falado aí nessa horinha, mas aí vocês vão ter acesso ao link que eu vou disponibilizar tanto no Stories quanto no YouTube, tá bom? Quero agradecer imensamente a participação de todos vocês. Quero agradecer a intenção de estar aqui e dizer que eu sou muito, muito, muito grata por ver vocês nesse movimento de autotransformação. 2020, o ano astrológico está começando agora, em 20 de março. Está vindo com toda essa energia solar para a gente olhar e acolher as nossas sombras para poder manifestar a nossa luz de maneira potente. Então, cara, eu super acredito que agora, mais do que nunca, é tempo de agir. E eu espero, sinceramente, que a gente vá juntinho nessa caminhada, tá bom? Every single day